A Corrida Celestial, por Thomas Watson. Você não sabe que em uma corrida todos os corredores correm, mas apenas um ganha o prêmio? Corra de forma a ganhar o prêmio. 1 Coríntios 9:24. A verdadeira religião é um negócio da maior importância. A alma, que é a parte mais nobre e divina, ocupa-se dela. E ao fazermos nossa parte aqui, seremos felizes para sempre ou miseráveis. O conselho de Salomão neste caso é o mais oportuno. O que quer que sua mão encontre para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura para onde você está indo não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Eclesiastes 9:10. O negócio da verdadeira religião requer nosso maior zelo e intensidade. Mateus 11:12. Às vezes, o trabalho que devemos fazer para o céu é estabelecido pelo esforço. Lucas 13:24. Esforce-se para entrar pela porta estreita. Esforce-se como em uma agonia. Esforce-se como uma questão de vida ou morte. Embora devamos ser homens de paz, ainda assim, em questões de religião, devemos ser homens de conflito. É uma luta sagrada, uma contenda abençoada. De fato, o apóstolo disse, nada se faça por contenda, mas, embora a contenda não faça bem entre os cristãos, ainda assim faz bem em um cristão. Ele deve lutar com seu próprio coração ou nunca chegará ao céu. Às vezes, nosso trabalho para o céu é comparado a uma luta. Efésios 6:12, nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nossa vida é uma luta contínua. Como Jacó lutou com o anjo, assim devemos lutar com nossas corrupções. Não devemos colocar nossos pecados em nosso peito, mas colocar nossos pés em seus pescoços. Se batermos em nossos pecados e o derrubarmos, não é baixeza ou covardia golpeá-los quando eles estão caídos. E devemos lutar contra Satanás. Satanás trabalha para nos derrubar, como fez com nossos primeiros pais. O que o diabo queria fazer a Cristo era tirá-lo do pináculo do templo, como ele fez aos nossos primeiros pais. Mateus capítulo 4. Ele o jogou do pináculo da felicidade. Portanto, devemos lutar contra ele. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Às vezes, a vida de um cristão é comparada a uma luta. 1 Timóteo 6:12. Combate o bom combate da fé. Cristo é o capitão das forças dos santos. Ele é chamado o capitão da salvação deles. Hebreus 2:10. Todos nós devemos ser militares. A fé é o nosso escudo, a esperança é o nosso capacete, a palavra de Deus é a nossa espada. Viemos ao mundo como para uma batalha. É um dia de batalha e é perigoso ir para o exterior sem nossa armadura. Às vezes, o trabalho de um cristão para o céu é comparado a uma corrida. Então, no texto, você não sabe que em uma corrida todos os corredores correm, mas apenas um ganha o prêmio? Corra de forma a ganhar o prêmio. Em que palavras o apóstolo parece aludir aos Jogos Olímpicos que eram celebrados a cada 5 anos em homenagem a Júpiter ou aos Jogos Ítmicos celebrados perto de Corinto em homenagem a Netuno, nos quais eles colocavam todas as suas forças para vencer e obter o prêmio? Da mesma forma, disse o apóstolo, corra a corrida do cristianismo que está diante de você com uma rapidez alada para que você possa obter o prêmio da salvação. As palavras dividem-se em duas partes gerais. Primeiro, a corrida ser disputada, então corra. Segundo, o fim da corrida, para que você possa obter. As observações do texto são estas duas. Primeiro, o cristianismo é uma corrida. Segundo, os cristãos sábios devem trabalhar para ganhar o prêmio, para que você possa obter. A doutrina. O cristianismo é uma corrida. A vida de um cristão é uma corrida. Hebreus 12:1. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Devemos ser viajantes antes de sermos possuidores. O céu é um lugar de descanso. Hebreus 4:9. Resta um descanso para o povo de Deus. Não há mais luta lá, pois então vencemos o inimigo. Os santos em glória são apresentados com palmas nas mãos em sinal de vitória. Apocalipse 7:9. Chega de correr lá para obter o prêmio.
Os santos têm tronos para se sentar e descansar. Apocalipse 3:21. Mas esta vida presente é uma corrida e deve ser corrida, então corra. Para a ilustração da doutrina, há 3 coisas a serem abertas. Primeiro, como a vida de um cristão é comparada a uma corrida. Segundo, como uma corrida cristã difere de outras corridas. E terceiro, por que esta corrida deve ser executada. Primeiro, como a vida de um cristão é comparada a uma corrida. Isso parece em 4 detalhes. Primeiro, em uma corrida existe o caminho ou o caminho para correr. Assim, no cristianismo, há o caminho pelo qual devemos correr. Salmo 119, verso 32, Eu correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Jeremias 6,16, Este é um bom caminho antigo. É tão bom quanto velho. O caminho da santificação e obediência é o caminho que os santos seguiram e o caminho no qual Deus foi encontrado. Esta maneira de correr é uma maneira agradável. É adoçado com conforto. Provérbios 3,17 Todos os seus caminhos são prazerosos. Romanos 15,13 Alegria em crer. O caminho da verdadeira religião está coberto de rosas. Os cachos de uvas que Deus corta, os jarros de vinho que Ele dá àqueles que põem os pés neste caminho. O caminho dos mandamentos de Deus é um caminho limpo, é um caminho pavimentado com santidade. Isaías 35,6. Os cristãos podem correr dessa maneira e nunca molhar as solas dos pés. O caminho do pecado está contaminado. Os que andam desta forma, a imundície do inferno gruda neles. Nos caminhos do pecado existem matanças tão profundas que os homens afundam na perdição. Mas o caminho da corrida cristã é limpo. Os que correm esta corrida se purificam de toda a poluição da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Segundo, uma corrida é trabalhosa. A corrida é um exercício extenuante. Os homens colocam toda a força de seus corpos na corrida. Assim, o cristianismo é uma corrida laboriosa. Devemos colocar todas as nossas forças nesta corrida. Minha alma segue firme segundo Deus. Salmo 63, verso 8. Filipenses 2, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo para ganhar o prêmio. A palavra significa estica o pescoço para a frente. E disse o apóstolo, eu corro em direção ao alvo como os corredores correm com toda a rapidez e se estendem para a frente para agarrar o prêmio. Um cristão deve apresentar com toda a velocidade e vigor da afeição para que possa obter o que deseja. Terceiro, uma corrida é curta. Uma corrida é apenas um curto espaço de terreno, é logo executado. Assim, nosso tempo sendo curto, nossa corrida não pode ser longa. E isso pode nos encorajar na corrida da religião e evitar que fiquemos sem fôlego. Lembre-se, é apenas uma corrida curta. 1 Pedro 5,10, depois de ter padecido algum tempo. Portanto, posso dizer, depois de correr um pouco, você estará no final da corrida. É apenas um pouco, cristão, e você terminará de lutar, chorar e orar, e você colherá o fruto de tudo. Falta pouco e você terminará de sofrer e estará entre os espíritos dos homens justos aperfeiçoados, alcançando a meta da vossa fé, a salvação das vossas almas. 1 Pedro 1,9. Como um filho de Deus deve se alegrar ao pensar que já superou grande parte de sua corrida e está quase no fim. Como Taylor, o mártir, disse certa vez, tenho apenas 2 passos a percorrer e então estarei na casa de meu pai. Vocês que começaram cedo no caminho para o céu e agora estão na velhice, consolem-se com isso. Vocês têm apenas mais alguns passos a dar e então estarão no final de sua corrida. Quarto, em uma corrida, há uma coroa ou prêmio dado ao vencedor. Assim também na religião verdadeira, aqueles que vencerem a corrida usarão a coroa. 2 Timóteo 4,8. Os que não correm por preguiça ou não correm por orgulho, perdem a recompensa. Mas os que correm fielmente a corrida celestial terão uma coroa, 2 Timóteo 4,8. E esta recompensa é apropriadamente semelhante a uma coroa por causa do esplendor dela. Uma coroa cheia de joias é brilhante e esplêndida, dá um brilho oriental. Nem a caneta pode descrever
nem o lápis delinear, nem a língua do anjo expressar a glória e a magnificência desta coroa, nem pode ser retratado por todas as belezas do céu, embora cada estrela fosse um sol. A segunda coisa a ser ilustrada é mostrar como a corrida cristã difere de outras corridas. Primeiro, nas demais corridas, apenas um é coroado, mas na corrida espiritual, muitos ganham o prêmio. Os santos virão para o céu de todos os cantos do mundo, leste e oeste. Mateus 8:11, muitos virão do oriente e do ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Apocalipse 7:9, depois disso, vi uma grande multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Eles estavam vestidos de branco e seguravam ramos de palmeira em suas mãos. Por essa multidão grande demais para contar, devem ser entendidos aqueles que pertencem à eleição da graça. Estes, como vencedores, são coroados e ficam com ramos de palmeira em suas mãos. Se apenas um receber o prêmio, pode haver espaço para o desespero. Segundo, em outras corridas, alguns ficam parados e observam, mas aqui na corrida celestial, todos devem correr. Aqueles que não estão aptos para participar de outras corridas, como os coxos e cegos, devem participar desta corrida. Ninguém está dispensado desta corrida. Todos fugiram de Deus pelo pecado e todos devem correr para Ele pelo arrependimento. Corra ou perca-se, fuja para o céu ou caia no inferno. Terceiro, nas outras corridas, correm os pés, mas na corrida cristã, corre o coração. Salmo 119, verso 32. Eu correrei quando tu alargares o meu coração. Na verdadeira religião, o coração é tudo. Aquilo que o coração não faz não é feito. Não é levantar os olhos ou a mão para o céu que nos conduz na corrida, é a saída do coração. A língua de muitos homens corre na religião, mas não em seu coração. Você acredita com o seu coração? Romanos 10:9. Você ama a Deus com seu coração? Mateus 22:37. Isso é correr a corrida da religião. Isso leva um cristão rapidamente ao objetivo. Quando o coração de Davi se expandiu, então ele correu. Quarto, nas demais corridas, apenas o corredor mais rápido leva o prêmio, mas não é assim nesta corrida celestial. Embora outros possam nos ultrapassar, ainda assim, se nos apegarmos ao final da corrida, receberemos a recompensa. Alguns santos são como Azael, velozes como uma gazela selvagem, segundo Samuel 2:18. Eles correm mais rápido na corrida da obediência, como Aimaas ultrapassou o Cuxita, segundo Samuel 18:23. Mas este é o consolo dos crentes fracos. Embora eles não possam correr tão rápido quanto os outros, ainda assim, se eles se apegarem ao final da corrida sem desmaiar, eles serão coroados. Aquele que trabalhou por 1 hora teve seu pagamento, assim como aquele que trabalhou muitas horas. Mateus 20, verso 9. Há aqueles que partem mais tarde e podem ser superados por outros cristãos, mas se perseverantes, eles são salvos. Quinto, em outras corridas, os homens correm por uma recompensa temporal. Na corrida cristã, corremos para uma recompensa eterna. Outros correm por uma coroa corruptível. 1 Coríntios 9:25. Às vezes, a coroa concedida ao vencedor era feita de oliveira, às vezes de murta. Os egípcios tinham uma coroa de canela envolta em ouro, mas ainda era corruptível. Mas a coroa pela qual os santos correm é incorruptível, é uma coroa que nunca desaparece. 1 Pedro 5:4. Outras coroas são como uma guirlanda de flores, que logo murcha. Provérbios 27:4. Mas esta coroa dada ao cristão conquistador é imperecível. As joias desta coroa nunca se perdem, as flores desta coroa nunca murcham. Sexto, em outras corridas, a guirlanda é concedida a título de mérito, mas na corrida cristã é concedido como um legado de graça gratuita. Embora não devamos obter o prêmio a menos que corramos, não obteremos porque corremos. Como podemos merecer a recompensa? Antes de merecermos o céu, devemos satisfazer a justiça de Deus, mas não temos nada a pagar.
Além disso, que proporção existe entre a corrida e a recompensa? Portanto, a coroa concedida é chamada de dom gratuito. Romanos 6,23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus concederá suas recompensas de tal maneira que ele mesmo não será um perdedor. Embora os santos tenham o conforto de sua coroa, Deus terá a glória. Sétimo, em outras corridas, muitas vezes um atrapalha o outro, mas na corrida para o céu, um cristão ajuda o outro. 1 aos Tessalonicenses 5,11, portanto, encorajem-se e edifiquem-se uns aos outros, assim como vocês já estão fazendo. Um cristão ajuda com sua oração, conselho e exemplo a confirmar outro. O que é a comunhão dos santos, senão um cristão ajudando o outro na corrida celestial? Oitavo, alguém pode perder outras corridas e não ser miserável, mas não pode perder esta corrida na religião sem ser miserável. Em outras corridas, um homem só perde sua aposta, mas se ele fica aquém desta corrida espiritual, ele perde sua alma eterna. Quão oportuno, portanto, é esse aviso apostólico, Hebreus 4:1, temamos para que não fiquemos aquém. A terceira coisa a ser explicada é por que devemos correr esta corrida cristã. Existem 3 razões. Primeiro, porque Deus nos colocou nesta corrida. Hebreus 12:1, corramos com perseverança a carreira que Deus nos propôs. Não é arbitrário, não cabe a nós escolher se vamos concorrer ou não. Deus nos colocou na corrida. Os mandamentos de Deus carregam poder e soberania neles. Se um general manda seu exército marchar, eles devem marchar. Não há como contestar qualquer dever na palavra de Deus. Os céus destilam seu orvalho, as estrelas se puseram em batalhão. A terra produz uma colheita, o mar está refreado e não ousa dar um passo adiante. Se as criaturas inanimadas obedecem à palavra de comando de Deus, muito mais as que são dotadas de razão. Quando Deus diz para correr a corrida, devemos correr. Segundo, não há outra maneira de chegar ao céu senão participando da corrida. Por natureza, estamos distantes da meta, e se quisermos ter o céu, devemos correr para ele. Um homem não pode chegar ao céu se não correr esta corrida, mais do que alguém pode chegar ao fim de sua jornada sem nunca colocar um passo no caminho. 2 Pedro 1:10 e 11, faça todo esforço para confirmar a sua vocação e eleição, pois desta forma a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será ricamente fornecida a você. Terceiro, o tempo que nos é atribuído é curto. Jó compara nossa vida a um corredor veloz, Jó 9:25, minha vida passa mais rapidamente do que um corredor. Os poetas pintaram o tempo com asas. Se o tempo voa, precisamos correr. A noite da morte se apressa e não há corrida à noite. Isso nos mostra que o negócio da verdadeira religião não é algo ocioso. Devemos colocar toda a nossa força e vigor. A religião é uma corrida, devemos correr e correr. É difícil ser cristão. E então, o que diremos àqueles que ficam ociosos o dia todo? Se olharmos para muitos professores, pensaríamos que eles não tinham corrida para disputar. Eles colocam a mão no peito, Provérbios 19:24. Essa é uma postura adequada para quem deve correr? Se a salvação caísse como um figo maduro na boca do comedor, os homens gostariam muito, mas eles detestam participar de uma corrida. Naum 13:12. Nunca pense em ser favorecida em termos tão fáceis. A vida de um cristão não é como a vida de um nobre. O nobre tem seus aluguéis trazidos por seu mordomo, esteja ele acordado ou dormindo. Não pense que a salvação será trazida a você quando você estiver se estendendo em suas camas de marfim. Se você quiser o prêmio, corra a corrida. O passageiro do navio, esteja ele sentado no convés ou deitado no sofá, é levado em segurança para a praia. Mas não há como chegar ao porto celestial sem rebocar com força. Zaqueu correu para ver Jesus, Lucas 19:4. Se quisermos ver Deus na glória, devemos correr esta corrida. Não podemos ter um mundo sem trabalho, e teríamos o céu sem trabalho? Se a vida do cristianismo é uma corrida, isso pode justificar os piedosos na pressa que eles fazem para o céu.
Salmo 119, verso 60. Apressei-me e demorei para não guardar os teus mandamentos. Os espíritos carnais dizem: que necessidade você tem de se apressar? Por que você é tão estrito e preciso? Por que corre tão rápido? Justo e suave, um ritmo mais fácil servirá. Oh, mas um cristão pode responder: a religião é uma corrida, não posso correr rápido demais, nem com força suficiente. Se alguém perguntasse a Paulo por que ele correu tão rápido e avançou para o alvo, ele teria respondido que estava em uma corrida. Aqui está o que pode justificar os santos de Deus em seu zelo e atividade pelo céu. Eles são pilotos e uma corrida não pode ser corrida muito rápido. O mundo cego está pronto para julgar todo zelo como loucura, mas não temos motivo para correr a toda velocidade quando é uma questão de vida ou morte. Se não corrermos e corrermos muito, nunca obteremos o prêmio. Se um homem corresse para uma aposta de 3 ou 4 milhões, ele não correria com toda a celeridade e rapidez. 1 Samuel 21:8. Os negócios do rei exigem pressa. Se alguém nos disser: por que tão rápido? Por que tanta oração e choro? Podemos dizer como Davi: os negócios do rei exigem pressa. Deus me deu uma corrida para correr e não devo demorar. A pressa com que Abigail foi ao rei impediu sua morte e o massacre da família de Nabal. 1 Samuel 25:34. Nossa pressa na corrida celestial impedirá a condenação. Isso pode defender um cristão em sua busca ansiosa pela santidade contra todas as calúnias e censuras dos ímpios. Isso nos leva a várias reprovações. Primeiro, ele reprova aqueles que correm uma corrida contrária, não a corrida em que Deus os colocou, mas a corrida que o diabo os colocou sobre a corrida da iniquidade. Isso reprova aqueles que sacrificam suas vidas a Baco e se apressam, mas não para o céu. Eles se apressam para satisfazer suas concupiscências. Provérbios 6:18. Eles se apressam em xingar, em se embriagar. Eles são rápidos em derramar sangue, seus pés correm para o mal. Isaías 59:7. O pecador em relação à pressa que faz no pecado é comparado a um dromedário veloz. Jeremias 2:23. A rapidez de um homem perverso no pecado é como Absalão cavalgando em sua mula, segundo Samuel 18:9. Quando a mula passou sob os galhos grossos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa na árvore. Ele ficou pendurado no ar, enquanto a mula que ele montava continuou andando. Os pecadores se apressam em pecar como o pássaro corre para a armadilha. Eles correm como os porcos possuídos pelos demônios correram para o mar e se afogaram. Marcos 5:13. Oh, que pressa os homens têm para o inferno, como se temessem que os portões fossem fechados antes que eles pudessem chegar lá. Qual a necessidade dessa velocidade? Por que eles correm tão rápido para a prisão? Os pecados que os homens cometem com pressa, eles se arrependerão com calma. Acã correu para a cunha de ouro, mas agora ele tem tempo suficiente para se arrepender disso. O pecado é uma corrida infeliz, uma corrida condenável. Não será amargura no final, segundo Samuel 2:26. Quando os homens chegam ao fim dessa corrida, em vez de uma coroa, eis as correntes das trevas. Judas versículo 6. Segundo, ele reprova aqueles que, em vez de correr a corrida dos mandamentos de Deus, gastam todo o seu tempo em jovialidade e alegria, como se sua vida fosse mais uma dança do que uma corrida. Jó capítulo 21, versículos 12 e 13. Eles cantam com pandeiro e harpa. Eles se divertem ao som da flauta. Eles passam seus dias em alegria. Eles estão em sua música quando deveriam estar em sua corrida. Amós 6:4. Eles se estendem em camas de marfim cercadas de luxo, comendo a carne de cordeiros tenros e bezerros escolhidos. Você canta canções ociosas ao som da harpa. É difícil ter dois céus. Alguns são todos por prazer. Eles são como aqueles cães de caça de que fala Diodoro Sículos. Enquanto correm entre as doces flores, eles cheiram as flores, perdem o cheiro da lebre e abandonam a caça. Assim, enquanto muitos estão entre as doces flores, as delícias e prazeres do mundo, eles começam a cheirar essas flores e abandonam sua corrida. Portanto, eles vão alegremente para o inferno.
Posso dizer como Salomão, Provérbios 14:13, o fim dessa alegria é a tristeza. Terceiro, se a verdadeira religião é uma corrida, ela reprova aqueles que são lentos na religião, que rastejam, mas não correm. Seu movimento é lento e monótono. Eles devem ser como o sol no céu, que é rápido, quando são como o sol do mostrador, que se move muito devagar. Muitos cristãos se movem tão fortemente nos caminhos de Deus que é difícil para os espectadores julgar se eles estão fazendo algum progresso ou não. Eles são precipitados em sua paixão, mas lentos de coração para acreditar. Lucas 24:25. Que pressa Israel fez em sua marcha quando o faraó os perseguia. Que necessidade os cristãos têm de acelerar sua corrida quando o diabo está perseguindo, pronto para alcançá-los e fazê-los perder o prêmio. Lemos na lei que Deus não permitiria que o jumento fosse oferecido em sacrifício. Ele odeia um temperamento maçante da alma. O caracol foi considerado impuro, Levíticos 11:30, e o corredor de ritmo lento finalmente se atrasará e perderá o prêmio. Quarto, ele reprova aqueles que começam a corrida do cristianismo, mas não perseveram até o fim da corrida. Eles desmaiam no caminho. Você correu bem. Quem o impediu para que você não obedecesse à verdade? Gálatas 5:7. A coroa é colocada sobre a cabeça da perseverança. Aquele que corre até a metade e depois desmaia, perde a guirlanda. É triste para um homem chegar perto do céu e depois se cansar na corrida, assim como é ver um navio zarpar à vista da costa. Não, o que diremos àqueles que fazem pior do que se cansar na corrida, que correm para trás no caminho da maldade, como Julian, Gardner e outros? Não há como ir para o céu para trás. Melhor nunca começar a corrida do que correr de volta. 2 Pedro 2:21, pois fora melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento. Um soldado que foge de suas cores e se alista no regimento inimigo, se for capturado, deve esperar a lei marcial. Hebreus 10:38, se alguém recuar, a minha alma não terá prazer nele. Deus suportará a enfermidade, mas ele punirá a traição. A ira fumegará contra o apóstata, a fúria se mostrará em suas cores sangrentas. De fato, na guerra, às vezes há uma retirada que, se for feita politicamente em detrimento do inimigo, é chamada de retirada honrosa. Mas, em uma corrida para o céu, não deve haver recuos. Estes não são retiros honrosos, mas retiros condenáveis. Quem recua é para a perdição. Hebreus capítulo 10. Que todos os cristãos estejam exortados a correr esta corrida celestial e abençoada de piedade. Que argumentos devo usar para persuadir? Olhe para outras criaturas aladas com atividade e então, cristão, envergonhe-se. Olhe para o céu e veja o sol como um gigante correndo sua corrida. Salmo 19, verso 5. E você ficará parado. Olhe para o ar e veja os pássaros voando alto e subindo em direção ao céu. Olhe para a terra e veja as abelhas trabalhando na colmeia. Olhe para os anjos, eles são rápidos em obediência. Olhe para outros cristãos perto de você. Você os encontrará em sua corrida, lendo, orando e chorando. E você não tem nada para fazer. Olhe para o seu precioso tempo. O tempo corre e você fica parado. Olhe para os ímpios. Quão rápido eles são no pecado. E eles correrão mais rápido para o inferno do que você para o céu. Não, olhe para si mesmo. Quão diligente você é para o mundo, levantando-se cedo, percorrendo o mar e a terra, e ainda assim, quão lento e sem coração em questões de salvação. Você vai correr por uma pena, uma bolha, e não por um reino. Para acelerar o seu passo na piedade, considere qual é o prêmio pelo qual corremos. É uma coroa de glória. Isso envolve toda a bem-aventurança dentro dele. Logo haverá o fim de nossa corrida, mas não haverá fim de nossa coroa. Essa recompensa abençoada deve nos acelerar na corrida. Mas como devemos correr a corrida para obter? É triste correr em vão. Filipenses 2,16. Isso nos leva ao próximo ponto. Vou prescrever algumas instruções sobre esta corrida celestial. Primeiro, tome cuidado com as coisas que o atrapalharão em sua corrida. Sacuda a preguiça. A ociosidade é o ritmo do diabo.
O preguiçoso corredor nunca vencerá a corrida. Ele está dormindo quando deveria estar correndo. A preguiça é a ferrugem da alma, é a doença da alma. O homem doente não pode participar de uma corrida. Provérbios 12:27, os preguiçosos nem cozinham a caça que apanham. Sacuda a preguiça, abandone esse diabo ocioso se você pretende participar de uma corrida. Segundo, jogue fora todos os pesos. Existem 2 tipos de pesos que devemos jogar fora. O peso do pecado, Hebreus 12:1, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que temos diante de nós. Davi sentiu esse peso, Salmo 38, verso 4, minhas iniquidades passaram sobre a minha cabeça como um fardo pesado, elas são pesadas demais para mim. Se não nos livrarmos desse peso do pecado por meio de um arrependimento sincero, isso nos afundará no inferno. Um homem não pode participar de uma corrida com um fardo pesado nas costas. Uma pessoa imoral não pode correr a corrida da santidade. Um homem orgulhoso não pode correr a corrida da humildade. Um homem obstinado não pode correr a corrida da obediência. Cristão, descarregue sua alma do pecado. Jogue fora esse peso se você pretende se apossar da coroa. O peso do mundo. Este é um peso de ouro que atrapalhou muitos e os fez perder a corrida. Demas me abandonou porque ele amava este mundo presente. 2 Timóteo 4:10. Na medida em que o mundo é um peso, jogue-o fora. Não digo deixar de lado o uso do mundo, mas o amor do mundo. 1 João 2:15. Quando a poeira dourada do mundo é soprada nos olhos dos homens, ela os cega para que não possam ver sua corrida. Terceiro, descarte opiniões falsas sobre esta corrida, tais como a corrida é fácil. Muitos homens pensam que podem correr a corrida da terra ao céu em seu leito de morte. Pecador, você que diz que a corrida é fácil, você é um estranho para a corrida cristã. Você está morto em pecado até que um princípio sobrenatural de graça seja infundido. Efésios 2:1. É fácil para um homem morto participar de uma corrida? Seguir o caminho dos mandamentos de Deus é contra a natureza, e é fácil para um homem agir contra si mesmo. É fácil para a água correr para cima em seu próprio canal. É fácil para um homem negar a si mesmo, crucificar a carne e decapitar seu amado pecado? Tome cuidado com este erro, que a corrida cristã é fácil. Você sabe o que a verdadeira religião deve custar a você e o que pode custar a você? A segunda opinião, a corrida para o céu é impossível. Há tanto trabalho a fazer que certamente nunca venceremos a corrida. Cipriano confessa que antes de sua conversão tinha muitos pensamentos tendentes ao desespero. Ele imaginou que nunca conseguiria dominar algumas de suas corrupções. Os pensamentos de impossibilidade cortam os tendões de todos os empreendimentos. Deus nos encorajou a correr não apenas prometendo recompensas quando vencermos, mas também prometendo força para nos capacitar a correr. Ele não disse que colocaria seu espírito dentro de nós, Ezequiel 36, e então podemos correr e não nos cansar. Quantos Satanás desanimou pelo desespero? Certamente diz a alma desesperada, posso correr, mas nunca correrei a ponto de obter. Terceira opinião, não há esperança. Então diz o desesperado, é melhor eu continuar em meus pecados, é melhor continuar no caminho antigo. Não há esperança, toda ajuda foi cortada. Este é um precipício perigoso. O desespero tira de um homem suas pernas, e então como ele pode correr? O desespero é o grande devorador de almas. Aquele que está sob o poder deste pecado disputa-se no inferno. Quarto, tome cuidado para que a companhia não o impeça de participar da corrida. Se um homem estiver participando de uma corrida e receber um amigo que o pegue pela mão e deseje falar com ele enquanto ele corre, isso pode fazê-lo perder a corrida. Assim é o caso aqui. Muitos estarão prontos para nos encontrar e nos impedir em nossa corrida para o céu. Por que você precisa partir tão cedo? Por que você precisa correr tão rápido? Fique e banhe-se um pouco nas delícias do mundo. Assim, muitos foram parados no meio de sua corrida e perderam o prêmio.
Aquele que quer nos impedir em nossa corrida, devemos dizer com santa indignação como Cristo: afaste-se de mim, Satanás. Mateus 4:10. Por fim, você deve usar todos os meios para ajudá-lo na corrida celestial. Faça a corrida certa. O apóstolo chama isso de a corrida que está diante de nós, Hebreus 12:1, isto é, a corrida na palavra de Deus, a corrida de abnegação e santidade. Não é qualquer corrida, mas a corrida que nos é proposta que devemos correr, o que refuta a opinião de que um homem deve ser salvo em qualquer religião. Preparem-se para a corrida celestial. Primeiro, faça dieta. Os atletas nos tempos antigos se alimentavam. Eles não comiam nenhuma carne gordurosa, nenhuma refeição completa para que estivessem mais preparados para a corrida. Assim, os cristãos devem se alimentar de sobriedade e mortificação para que possam, por uma boa ordem de si mesmos, estar mais aptos a correr a corrida que lhes é proposta. Paulo subjugou seu corpo para que ele pudesse estar mais apto para a sua corrida. 1 Coríntios 9:27. Segundo, dispa-se para a corrida. O corredor em uma corrida costumava se despir de todas as roupas desnecessárias e usar apenas uma roupa branca para que pudesse ser leve e ágil. Da mesma forma, os cristãos devem se despojar de todos os conceitos de mérito e usar apenas as vestes brancas da justiça de Cristo. Terceiro, comece a corrida cedo. Eclesiastes 12:1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Os jovens pensam que podem começar a corrida cedo demais. Um homem pode ser piedoso cedo demais. Ele pode correr a corrida do arrependimento cedo demais. Mas suponha que ele possa. Ainda é melhor se arrepender um ano antes do que uma hora depois. As lágrimas de Esaú, assim como sua carne de veado, chegaram tarde demais. Gênesis 27, 33, 34. Davi buscaria Deus cedo. Salmo 36, verso 1. Agostinho, em suas confissões, reclamou que mal conheceu a Deus. Dificilmente serão capazes de correr a corrida celestial os que têm velhos pecados sobre eles. Quarto, execute o caminho, não a estrada. A estrada do inferno está cheia de viajantes, a maioria dá errado. Êxodo 23:2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. A multidão não considera o que é melhor, mas o que é mais rápido. Nosso Salvador nos disse: estreito é o caminho que conduz à vida. Mateus 7,14. Corra no caminho estreito da abnegação e da mortificação. Quinto, resolva manter a corrida apesar dos perigos e dificuldades. Um homem piedoso deve ser fortalecido com coragem e inflamado com zelo. É provável que haja espinhos e pedras no caminho de nossa corrida, portanto, precisamos estar bem calçados. Devemos ser calçados com o Evangelho da Paz, Efésios 6:15. Aquele cujo coração está repleto daquela paz que o Evangelho traz, poderá ultrapassar com facilidade a parte mais difícil da religião. Devemos ser calçados com resistência. Hebreus 12:1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A perseverança sustenta o coração de um cristão e o impede de se cansar na corrida. Se esse sapato de resistência for removido, logo pararemos e desistiremos de correr. Sexto, sempre fique de olho na marca certa. Os gregos tinham uma linha branca traçada no final da corrida, e os olhos do atleta estavam sempre voltados para ela. Olhar para o prêmio vivifica os cristãos em sua corrida. Paulo olhou para a marca, enquanto os arqueiros olhavam para o alvo e os corredores para o prêmio. Filipenses 3,14. E Moisés, Hebreus 11:26, esperava a grande recompensa que Deus lhe daria. Ele olhou com um olho para a glória de Deus e com outro olho para o prêmio. Sétimo, corra com prazer. Salmo 119, verso 47. Deleitar-me-ei nos teus mandamentos. O óleo suplementa as articulações e as torna ágeis. O óleo da alegria torna os cristãos vivos e aptos para correr a corrida celestial. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Oitavo, corra na força de Cristo. Não pense que você pode por si mesmo correr a corrida. Os arminianos falam de livre-arbítrio, mas não é de quem quer nem de quem corre. Romanos 9:16.
Por natureza somos cegos e coxos, portanto, impróprio para correr uma corrida. Corremos mais rápido quando Cristo nos pega pela mão. 9. Esteja frequentemente no exercício da graça. Não basta ter graça no coração, mas deve estar no exercício. Os que correm a corrida celestial não devem apenas estar vivos, mas animados. Eles devem ter uma fé florescente e um amor flamejante. Qual é o significado dos lombos cingidos e das lâmpadas acesas, se não graça em sua atividade? Lucas 12:23. Sem isso, não pode haver velocidade na corrida celestial. Se você correr muito, ore muito. A oração nos ajuda na corrida. Faça essa oração, Cantares de Salomão 1:4. Atraia-me e eu correrei atrás de você. Ore para que você não se engane no caminho do erro, nem tropece nele por causa das ofensas. Numa palavra, oremos pelo Espírito Santo que nos anima na corrida e nos leva acima das nossas próprias forças. O Espírito de Deus sopra em nós, nos mantém em pleno fôlego para correr a corrida. Amém. Deus abençoe a todos.